Como orçar um piso cerâmico usando o Sinap. Hoje eu vou te ensinar duas formas muito simples de fazer um orçamento de revestimento cerâmico para piso usando a tabela Sinap. A segunda maneira é mais fácil de fazer, mas para conseguir entender ela tem que aprender bem a primeira, que é a forma tradicional de se fazer. Então assiste todo esse vídeo até o final para não perder nenhum detalhe, porque eu te garanto que é o conteúdo mais completo sobre esse assunto aqui no YouTube. É um verdadeiro mini curso gratuito. No final desse vídeo eu tô deixando um bônus para vocês, mas só vai fazer sentido para quem assistir até o final dele. E o primeiro passo aqui é abrir a tabela Sinap de composições sintético. Aqui, ó. E se tu não sabe como baixar essa tabela aqui, eu vou deixar um vídeo que eu gravei ensinando como que faz o download dessa tabela nas telas finais desse vídeo aqui. Daí pode assistir quando acabar esse vídeo daqui. E depois que tu abrir essa tabela aqui, tu vai ter que abrir lá os teus projetos e as tuas especificações técnicas e vai ter que descobrir qual é o revestimento cerâmico para piso que mais se aproxima do que tu tem especificado em projeto. E para esse exemplo aqui eu já sei qual que eu vou usar. Daí nós vamos dar aqui um Ctrl F, que é pesquisar. Vou colocar o código que eu já tenho, 104595, vou dar um Enter. Tá aqui, ó, ele localizou o nosso revestimento cerâmico. Vou dar um zoom aqui para nós vermos melhor. Nesse nosso estudo de caso, ele é um revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões de 80 cm por 80 cm, aplicada em ambientes de área maior que 10 metros quadrados. A unidade de medida é o metro quadrado e está saindo R$ 73,96 o custo do metro quadrado. Esse custo aqui é válido para esse mês de referência, válido para o estado do Rio Grande do Sul e para o Sinap desonerado. Quando tu estiver montando teu orçamento, tu tem que levar sempre em consideração o estado onde vai ser executada a obra e procurar usar a database de referência sempre a mais atualizada possível, se for um orçamento novo. Agora a gente vai abrir a nossa tabela de composições analítico aqui, ó. Daí a gente vai pesquisar pelo mesmo código que a gente já está usando lá na outra tabela. A gente dá um Ctrl F, coloca ali o código, dá um Enter, tá aqui ele, ó. E é essa tabela analítica aqui que faz a separação dos custos. Custo de material, custo de mão de obra, e dá o valor total aqui e dá os percentuais aqui, o que cada um representa dentro da composição. Olhando aqui nós podemos ver que temos o custo de R$ 66,20 de material e temos o custo de R$ 7,76 de mão de obra para fazer um metro quadrado desse revestimento cerâmico aqui para piso. Um detalhezinho aqui que é sempre bom comentar, que é para saber se essa aqui é a nossa composição principal ou seria alguma composição auxiliar qualquer. Para saber que ela é a nossa composição principal em estudo, sempre tem que ter esse espacinho aqui, ó, entre o código e a descrição. E além desse espacinho aqui, não pode ter uma letrinha aqui na esquerda, porque quando tem letrinha aqui à esquerda, a gente sabe que ou é insumo ou é composição auxiliar que está dentro da nossa composição principal. Agora nós vamos deixar esses valores aqui guardados. Vamos dar uma olhadinha no caderno técnico, que é muito importante, para depois ver como é que a gente lança esses valores aqui na nossa planilha orçamentária. Caderno técnico. Composição. Vamos dar uma olhadinha rapidamente aqui nessa tabelinha aqui que é do caderno técnico dessa composição para ver o que ela nos diz. Esse item aqui seria o código da composição, aqui a descrição da composição, aqui seria a unidade de medida da composição, nesse caso aqui é o metro quadrado, aqui seria a classe, esse aqui é a classe pisos, aqui seria o tipo, piso cerâmico, e essa parte aqui de baixo a gente não vai focar muito nisso agora, mas é importante saber que tem, saber que existe. Árvore de fatores. Aqui está a árvore de fatores do caderno técnico do Sinap. Para que serve essa árvore de fatores aqui então? É que a partir dela que é gerado o nome da nossa composição, a partir da ligação desses itens aqui, desses fatores. Neste exemplo aqui, ó, revestimento cerâmico interno para piso, tipo esmaltada, padrão médio, placa 80 por 80 centímetros, em prumo, área maior do que 10 metros quadrados. Isso aqui vai gerar a nossa composição. Itens da composição. Essa aqui é a tabelinha de itens da composição que tem lá dentro do caderno técnico. Vamos dar uma olhadinha nessa tabela aqui rapidamente. Então, esses aqui são os itens que juntos formam a nossa composição principal. Essa primeira coluna diz o tipo, se é composição ou se é insumo. Essa segunda coluna nos diz o código da composição auxiliar ou do insumo. Essa terceira coluna nos diz a descrição do item que forma a composição principal. Essa quarta coluna nos dá a unidade de medida desse item. E essa quinta coluna nos dá o coeficiente desse item. Ou seja, por exemplo, aqui o servente. Eu preciso de 0,1376 horas de servente para conseguir fazer 1 metro quadrado do nosso revestimento cerâmico.
E o outro exemplo aqui seria o insumo principal, que seria o próprio piso cerâmico. Ó. Eu preciso de 1,0728 metros quadrados para fazer 1 metro quadrado do nosso piso cerâmico. Itens e suas características. Azulejista ou ladrilhista hidráulico com encargos complementares. Ele é o oficial responsável pela execução do revestimento cerâmico, servente com encargos complementares. Ele auxilia o azulejista ou ladrilhista na execução e no transporte horizontal do material no andar do serviço. Placa cerâmica tipo GRES extra de dimensões de 80 por 80 cm. Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo AC1, preparada conforme indicação do fabricante. Rejunte cimentício qualquer cor para rejuntamento de placas cerâmicas. Espaçador / distanciador tipo cruzeta de plástico utilizado para espaçamento e alinhamento das placas cerâmicas. Insumo excluído. Ver item 8 pendências. Equipamentos. Não se aplica. Ou seja, não utilizamos equipamento para o serviço da nossa composição e estudo. Critérios para a quantificação dos serviços. Utilizar a área de revestimento cerâmico efetivamente executada. A área de projeção das paredes e todos os vazios na laje devem ser descontados. Eu vou mostrar para vocês já na sequência como é que a gente faz o cálculo dessa área aqui efetiva que eles nos pedem aqui. Critérios de aferição. Para o levantamento dos índices de produtividade, foram considerados os oficiais e os serventes diretamente ligados na execução do serviço. Foram consideradas as perdas por resíduos no consumo das placas cerâmicas e perdas por resíduos e incorporadas no consumo das argamassas de assentamento e rejuntamento. O esforço de preparo da argamassa está contemplado nos índices de produtividade apresentados, uma vez que esse preparo é realizado pela própria equipe que executa o revestimento cerâmico. O esforço do serviço de rejuntamento está contemplado nos índices de produtividade apresentados. O esforço de retrabalho não está contemplado nos cálculos. Execução. Vou deixar aqui com vocês o que o caderno técnico nos diz sobre a execução desse serviço. Vocês podem dar uma pausa no vídeo, dar uma lida aqui se quiser, porque eu vou avançar aqui para não ficar muito demorado o nosso vídeo, para ir direto ao que nos interessa. Informações complementares. Não se aplica, ou seja, não tem nenhuma informação complementar aqui para nós. Pendências. A pendência por exclusão, PE, ocorre quando é excluído o item da composição por não haver custo / preço disponível nem substituição possível e por representar parcela pouco relevante no custo da composição. Pendências por exclusão nesta composição. Insumo 44940. É o espaçador / distanciador tipo cruzeta de plástico para junta de piso, qualquer medida, 7 unidades. Cálculo da área efetiva. Agora chegou a parte que nos interessa, porque é a partir da área efetiva que nós vamos calcular o preço do nosso serviço na planilha orçamentária. E aqui eu criei um croquis de um piso qualquer aqui para a gente poder calcular a nossa área efetiva. A área total do nosso croquis seria o que eu pintei de vermelho. Eu não considerei a área de projeção das paredes, que é o que o caderno técnico nos orienta lá. E aqui nós temos a nossa área efetiva, que é o que eu pintei de amarelo. Assim como na figura anterior, não foi representada a área das paredes, de projeção das paredes. E além disso, nessa daqui eu descontei os pilares que eu representei aqui. Para o nosso exemplo ficar mais completo, eu representei esses 2 pilares aqui para a gente ver como é que faz esse desconto. Memória de cálculo. E aqui eu fiz uma memória de cálculo manual para a gente entender bem como é que funciona o cálculo para depois lançar isso aqui no Excel. Nessa primeira etapa aqui eu calculei a área total sem os descontos, a mesma área que está lá no nosso desenho. Seria o 5,5 por 13,60, seria esse aqui, 5,5 por 13,60. Aqui seria o 2,10 por 5,60, 2,10 por 5,60. Aqui são os descontos, que seriam aqueles pilares que eu representei ali, para ficar mais completo o nosso exemplo. Aqui seria o pilar de 1 metro por 70 centímetros, 1 metro por 70 centímetros. Aqui seria o de 50 centímetros por 80 centímetros, que seria esse menorzinho aqui. Isso aqui é o somatório das áreas dos descontos. E a área efetiva nada mais é do que a área total, que é essa aqui, menos os descontos, que são esses aqui. E neste nosso exemplo, a nossa área efetiva ficou em 85,46 metros quadrados.
Vou dar uma dica bem rapidinho aqui para vocês agora. Se tu tá cansado de abrir o Excel e o AutoCAD ao mesmo tempo e o teu computador começar a travar, eu deixo essa super recomendação aqui para vocês, dessa baita máquina aqui que eu comprei para poder gravar esses vídeos aqui melhor para vocês. E eu fiquei surpreso com a qualidade desse notebook aqui, muito bom mesmo, hein? É potente pra caramba, roda o AutoCAD, o Revit, SketchUp, faz renderizações sem travar, é muito bom mesmo. Foi o melhor custo-benefício que eu achei da atualidade. Para quem tiver interesse, tô deixando o linkzinho dele na descrição. E se tu tá gostando do conteúdo, já curte esse vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Porque assim eu vou saber que esse conteúdo tá ajudando vocês e vou conseguir produzir mais conteúdos assim para te ajudar ainda mais. E aqui nós temos uma memória de cálculo feita no Excel, que é bem importante. Importante ter ela armazenada aí para poder responder futuros possíveis questionamentos e também para auxiliar os fiscais durante a execução dessa obra. Aqui eu fiz dessa forma, mas vocês podem fazer da forma que acharem melhor. O importante é ter uma memória de cálculo registrada aí. Esse aqui é só um exemplo. Nessa primeira coluna aqui eu coloquei como se fosse o ambiente, identificando o ambiente. Eu coloquei como se fosse a sala de atendimento. Daí se for a copa, coloca em copa, se for o sanitário, coloca sanitário aqui. Nesta segunda coluna eu coloquei como se fosse trecho, eu dividi aquele piso grande em 2 trechos para facilitar o nosso cálculo aqui. Nessa terceira coluna é bom identificar se é pavimento térreo, se é primeiro, segundo, terceiro pavimento. Eu coloquei como se fosse pavimento térreo nesse nosso exemplo aqui. Nesta quarta coluna eu coloquei o local, são pisos internos, daí eu coloquei interno. Se for piso externo, coloca piso externo. Nessa quinta coluna eu identifiquei o tipo de cerâmica. Essa aqui é cerâmica para área maior do que 10 metros quadrados. Nessa cerâmica de 80 por 80 centímetros, o Sinap divide, acho que são em 3 categorias. É para áreas até 5 metros quadrados, áreas entre 5 e 10 metros quadrados. E essa nossa aqui em estudo é para áreas maiores do que 10 metros quadrados. Agora na sexta e sétima coluna eu coloquei a largura e o comprimento daqueles 2 trechos lá que eu separei. No trecho 01 ficou a de 5,5 por 13,60 metros e no trecho 02 ficou a de 2,10 por 5,60 metros. Nesta oitava coluna é a área total sem os descontos dos 2 trechos, ó, é a multiplicação. Essa aqui multiplica essas 2 células aqui, nos deu a área total do trecho maior. E essa de baixo é a área do trecho menor, que multiplica essas 2 células aqui, ó, e nos dá a área menor. Nessa nona coluna eu simplesmente coloquei os descontos. Como eles estão somente no trecho maior, eu coloquei os 2 aqui, ó, que seriam os 2 pilares aqueles. Ó, o pilar maior e o pilar menor aqui, a multiplicação e a soma deles, totalizando um desconto de 1,10 metro quadrado. E essa última coluna aqui é a área efetiva, que é a área total menos os descontos. Ó, no caso, essa aqui é essa área total aqui, menos 1,1 de desconto. E como essa de baixo não tem descontos, ó, é a área total menos 0. E aqui finalmente nós temos o somatório da área efetiva, ó, que somando essas duas aqui, a área maior mais a área menor, chegamos ao resultado de 85,46 metros quadrados, que é exatamente aquele que nós fizemos o cálculo manual. Ó. E agora sim chegamos na parte da nossa planilha orçamentária, que é onde nós vamos descobrir quanto é que custa esse nosso revestimento cerâmico para piso aqui. Aqui ela está organizada por colunas também, onde essa primeira coluna seria a coluna do item, que é a numeração do item que vai constar lá na planilha orçamentária de vocês. Esta segunda coluna seria a coluna da fonte de referência de vocês. No nosso estudo aqui seria o Sinap, mas podem ter outras fontes de referência de custo. Pode ter o Orce, pode ter uma composição própria de custo e diversas outras fontes oficiais. A terceira coluna seria o código de referência da nossa fonte. Aqui é um código de um serviço do Sinap, como a nossa fonte é o Sinap. Esse aqui seria o código desse revestimento aqui lá dentro da tabela Sinap, esse código aqui. Essa coluna aqui seria a data base de referência que nós estamos usando. Neste estudo aqui seria novembro de 2024, a referência do Sinap que está em estudo. Nesta outra coluna seria a descrição do nosso serviço, que é a mesma descrição que está lá na descrição das composições dentro da tabela Sinap. Aqui seria já a coluna da unidade de medida do nosso serviço, porque esse serviço aqui é medido por metro quadrado de revestimento cerâmico efetivamente executado. E essa coluna aqui seria a coluna das quantidades, né, o quantitativo. Aqui é a quantidade que nós calculamos, que tem até a memória de cálculo lá que nós fizemos baseados no projeto. Aqui agora entramos na parte dos custos. Esses aqui são os custos unitários, ou seja, quanto custa para fazer 1 metro quadrado do nosso revestimento cerâmico. De material nós precisamos de R$ 66,20 e mão de obra precisamos de R$ 7,76. E o total é R$ 73,96 para fazer 1 metro quadrado do revestimento cerâmico. Esses custos unitários foram tirados lá da tabela Sinap. Agora vindo aqui um pouquinho mais para o lado, nós temos os custos totais. O que é isso? É basicamente tu multiplicar
O custo unitário do material pelo quantitativo vai nos dar o custo total de material. E na mão de obra seria a mesma coisa. Tu multiplica o custo unitário de mão de obra pelo nosso quantitativo, o que vai nos dar o custo total de mão de obra. Daí esse custo total aqui seria o somatório do custo de material com o custo de mão de obra. Isso nos dá o custo total. Agora inserimos um item importante aqui, que é o BDI, que ele vai servir para formar os nossos preços aqui. Porque antes de colocarmos o BDI era somente os custos diretos. Agora com o BDI a gente vai conseguir formar os preços. Lembrando que esse aqui é um BDI fictício que eu coloquei aqui só para a gente poder simular esse cálculo aqui dos nossos preços. E que cada obra vai ter um BDI, seu BDI específico, que vai ter que ser calculado por vocês aí. E tem que saber diferenciar também quando é desonerado e não desonerado. Daí os BDI serão diferentes também. E aqui para formar o nosso preço unitário de material, é basicamente pegar o custo unitário de material lá do Sinap e acrescentar o BDI em cima. Nesse exemplo aqui seria a mesma coisa que multiplicar o custo unitário de material do Sinap por 1,25, que é acrescentando o BDI de 25% nesse exemplo aqui. E para mão de obra é a mesma coisa. Pega o custo unitário de mão de obra lá da tabela Sinap e acrescenta o BDI em cima. Isso vai nos dar o preço unitário de mão de obra. E o preço unitário total é o somatório do preço unitário de material com o preço unitário de mão de obra. E agora finalmente chegamos no nosso preço total, que é o que nos interessa. Nessa coluna aqui temos o preço total de material, que é basicamente a gente multiplicar o preço unitário pelo nosso quantitativo calculado. Para a mão de obra seria a mesma coisa. Pegamos o preço unitário de mão de obra e multiplicamos pelo nosso quantitativo calculado. E o preço total final basicamente é o preço unitário total multiplicado pelo nosso quantitativo aqui, ó, calculado. E podemos concluir que é este valor aqui que nós precisamos para fazer aquela quantidade calculada de revestimento cerâmico. Precisamos de R$ 7.900,77 para executar 85,46 metros quadrados de revestimento cerâmico. Basicamente é isso. Agora eu vou mostrar para vocês como que se faz para baixar o caderno técnico. O primeiro passo é abrir o Google, digita na barra de pesquisa Sinap Sumário, dá o Enter. Clica no primeiro resultado, daí tu vai dar um Ctrl F, que é pesquisar, vai digitar revestimentos, dá um Enter, clica nesse resultado aqui, ó. Daí esse caderno técnico vai ser esse aqui, ó, revestimentos cerâmicos internos. Clica ali no caderninho, tá aqui nosso caderno. Agora é só tu pesquisar a composição, dá um Ctrl F, coloca o código ali da composição, dá um Enter, outro Enter tá aqui, ó. Essa foi a composição que nós fizemos o estudo. E conforme prometido, agora eu vou mostrar para vocês a segunda maneira de se fazer, que é extremamente fácil. Vocês vão se espantar com a facilidade que é de fazer aqui. A única coisa que tu tem que fazer aqui, ó, é posicionar o cursor do mouse sobre aqui o grupo, clica aqui em composição, aqui tu pode selecionar qual banco de dados tu quer trabalhar, nós estamos trabalhando com o Sinap, eu só vou colocar o código aqui, ele já achou aqui para nós o serviço do Sinap, eu dou um clique em cima, aqui nessa caixinha nós vamos colocar o quantitativo, que no nosso estudo é 85,46 metros quadrados, clica aqui na bolinha verde com certinho, e tá pronto o nosso orçamento. Agora o único trabalho que tu vai ter, vem aqui em relatórios, a gente pode clicar nesse aqui, sintético com mão de obra e material. Ele já tá baixando ali, ó, e tá pronto, ó. Clica em cima dele, tá aqui nosso orçamento, prontinho. Exatamente o mesmo valor que nós achamos no Excel. Muito fácil, né, pessoal? Muito fácil. Que barbado. E o programa que nos traz essa facilidade toda é esse aqui, ó, o Orça Fácil. É o melhor programa de orçamento que temos na atualidade. E o bônus que eu prometi para quem ficasse até o final é um cupom de 10% de desconto que a Orça Fácil ofereceu para os meus alunos. E agora eu vou mostrar para vocês como que faz para aproveitar essa barbada. E para usar o meu cupom é muito simples, muito fácil, não tem segredo. Só vem aqui no Google, digita Orça Fácil, dá o Enter, entra no site deles, pode clicar aqui ó, em preços. Aí aqui quando tu for escolher os produtos que tu quer, tu só bota o meu cupom aqui, ó, Eduardo 10, aplicar. Automaticamente tu vai ter 10% de desconto em qualquer item que tu escolher aqui, ó. Se tu tá começando agora, eu sempre recomendo o orçamento, que é essencial, e as bases adicionais, que eu uso bastante. Aí o resto aqui tu vai adquirindo aos poucos, conforme tu vai aprendendo e avançando. Escreve aqui nos comentários qual é a próxima composição que tu quer que eu analise aqui nesse canal. E se ficou com alguma dúvida, pode comentar aqui também que eu vou responder todo mundo. Eu vou deixar aqui em algum lugar da tela o link de um vídeo onde eu ensino vocês a fazer um orçamento de alvenaria usando o Sinap. Esse vídeo está bem completo também, vale a pena dar uma conferida.